primeiro dia da primavera. Amanhece um pouquinho mais gelado, mas é assim mesmo. Há dois fatores importantes da primavera. Alguns dias mais frios, por outro lado, como a gente falou agora há pouco na previsão do tempo, tardes ensolaradas com 30 a 32 graus de temperatura máxima. Mas além do fator de temperaturas, a primavera traz diversos problemas respiratórios. Quem tem alguns problemas já de saúde, nessa época do ano sofre bastante. Rinite, sinusite e agora estamos na época de Covid e espirrar perto de alguém, né, nessa época do ano é bem complicado. Todo mundo já pensa que é Covid, mas calma, existem outros problemas já que essas pessoas enfrentam há muito tempo. E tem pessoas que começam a espirrar muito, ou então tossir, olhos lacrimejarem e nem sabem que tem uma doença respiratória. E se você está nesse processo e até hoje não foi diagnosticado, procure um profissional médico. A Janaína entrevistou o Dr. Lucas Espina, ele é médico otorrinolaringologista e vai falar sobre uma matéria muito especial justamente sobre esses problemas que temos agora enfrentando nessa época do ano. No mês de setembro, mais especificamente dia 22, começa a primavera, a estação amada por uns e odiada por outros. Há quem diga que ela é a estação mais linda do ano, onde as flores nascem e colorem os jardins. Mas para aqueles que sofrem com doenças respiratórias e alérgicas, é o começo do sofrimento. Com a primavera, chegam também o tempo seco, as variações de temperatura e a disseminação do pólen das flores, ocasionando o aumento dos problemas respiratórios. Os mais atingidos por essas doenças são os idosos e as crianças entre 6 meses e 5 anos, além das pessoas que já sofrem desses males constantemente, como os asmáticos. O Dr. Lucas Espina, otorrinolaringologista, cirurgião de cabeça e pescoço, falou a respeito das doenças que são transmitidas nessa época e as precauções que podem ser tomadas para prevenir ou então amenizar os efeitos desses problemas respiratórios. E também esclareceu se existe alguma forma de diferenciar essas doenças da Covid-19. Acompanhe a entrevista. Bom dia, pessoal. Mais uma vez gostaria de agradecer ao convite. E, basicamente, hoje o que nós vamos, então, discutir de modo bem sintético, bem simples, mas para rememorar algumas questões, ainda em vigência da pandemia, são algumas doenças respiratórias que, na minha prática clínica diária, eu gostaria de enfatizar a vocês, as chamadas infecções de vias aéreas superiores, né? Então, num contexto de mudança climática como o que a gente vai enfrentar a partir de agora, saindo do inverno, e vamos começar a entrar já na primavera, vale a pena ter algumas ideias em termos de diagnósticos, sintomas e sinais mais comuns dessas doenças dentro da minha prática clínica otorrinolaringológica, né? Então, basicamente, eu gostaria de lembrar a vocês, e quer dizer, nem precisa ser lembrado, mas desde março de 2020 a gente enfrenta ainda a pandemia, e num contexto de pandemia, com alguns sintomas respiratórios, a vigilância ativa em relação a esses sintomas é de bastante premência e necessidade para que você procure o seu médico quando necessário e para tirar as devidas dúvidas e iniciar os devidos tratamentos. Nesse contexto de mudança climática sazonal, que a gente vai entrar então na primavera, vale a pena a gente reforçar alguns conceitos de rinocinusite, popularmente chamadas de sinusites, e das próprias rinites, então, que a gente acaba abarcando como um tema breve de alergias, né? Nesse contexto, a gente tende a lembrar, basicamente, dos tripés ali de prevenção, um tratamento e higiene ambiental no que se refere à rinite, né? Basicamente, alguns sintomas são muito comuns a todas elas. Então, desde um resfriado, depois passando pela gripe, uma rinocinusite e episódios de rinite, muitos delas têm sintomas em comum, tá? Então, vale a pena a gente entrar em alguns detalhes a partir de então, para que você seja orientado a procurar o seu médico e fazer o devido tratamento. Quando a gente fala em rinite, a gente pode lembrar basicamente de dois grandes aspectos de classificação, as infecciosas e as não infecciosas. As infecciosas têm a ver relação basicamente por vírus, né? E as não infecciosas, o grande grupo, o grupo majoritário, que instintivamente cada um vai lembrando, seriam as rinites alérgicas. E é nesse contexto que a gente vai conversar um pouquinho na sequência sobre como
a gente pode prevenir alguns episódios de recorrência, como pode ou não diferenciar em termos infecciosos, ainda mais nessa vigilância ativa em presença da pandemia ainda. Então, muitas vezes, e é muito comum, então, os pacientes nos perguntarem a respeito de distinções desses diagnósticos, porque é tudo uma coisa parecida com a outra, né? Então, até colegas médicos acabam confundindo as manifestações mais frequentes dessas entidades que a gente começou a falar na questão anterior. Então, vamos enfatizar as chamadas alergias, as sinusites, as rinites, e confrontá-las entre os diagnósticos clínicos e laboratoriais com a nossa COVID-19. Então, basicamente aqui, no nosso papo de hoje, quando a gente falar em alergias, eu vou me referir basicamente à rinite alérgica. Então, todo mundo, a maioria das pessoas já ouviu falar assim, poxa, isso aqui deve ser rinite. Classicamente, o que você pensa quando ouve a palavra rinite? Você pensa num nariz entupido, num nariz escorrendo, muitas vezes, uma secreção mais clarinha, espirro, coceira, tanto nasal quanto dos olhos, né? Que às vezes as pessoas ficam até com algumas olheiras vermelhas, inclusive nos olhos, né? Então, basicamente, é isso que nos remonta aos sintomas de rinite. Como eu falei a vocês, a rinite pode ser infecciosa e não infecciosa. Vamos enfatizar agora a rinite não infecciosa, cujo maior grupo seria, portanto, a rinite alérgica. Ou seja, é uma disfunção ou uma inflamação do revestimento do nariz em pessoas previamente sensibilizadas. O que acontece? Por predisposições genéticas e ambientais, as pessoas podem ter uma reação de hipersensibilidade e manifestar os sintomas da rinite. Então, é aí que vem o nosso próximo passo. Como a gente pode amenizar e prevenir, ou muitas vezes, então, tratar esses sintomas, dependendo desse incômodo diário na vida das pessoas. Nesse aspecto de mudança sazonal, que é uma rinite alérgica que fica muito em evidência, a gente tem que tomar cuidado na predisposição a algumas causas desses sintomas. Então, se você sabe, por exemplo, que durante a primavera, com a floração, a gente tem mais alérgenos no ar, o que seriam esses alérgenos? São proteínas, são substâncias que se sensibilizam e te promovem esses sintomas. Um dos mais frequentes é o que, portanto, na floração, o pólen. Então, basicamente, é por isso que algumas pessoas, em mudanças climáticas, em mudanças sazonais, né, vindo a primavera, por exemplo, têm esses sintomas exacerbados. Basicamente, as prevenções vão basear você a uma higiene ambiental. Outros predisponentes, além do pólen, são o quê? Insetos, baratas, ácaros, fungos, umidades, fumaças, seja fumaça ambiental ou fumaça mesmo do tabagismo, para quem fuma ou para quem está perto de quem fuma. Então, são todos fatores que muitas vezes a gente consegue controlar. A exemplo de manter a casa sempre bem higienizada no sentido de evitar o acúmulo de pó, cuidado com cortinas, com tapetes, bichos de estimação e pelúcia. Para quem tem essa predisposição, muitas vezes pode ser, infelizmente, um dos gatilhos. Umidades, agora que a gente saiu agora do inverno, bolores em paredes, então fungos, cuidado também. O controle, portanto, ambiental é uma ferramenta muito útil na mão dos pacientes que sofrem com as exacerbações desses sintomas, né? Além desse controle ambiental, que também vai versar a prevenção, a gente tem muitas vezes os hábitos. Então, irrigação nasal com solução fisiológica para diminuir o inchaço ali dentro do nariz e a estase, o acúmulo de secreção, pode ser um outro aliado. Basicamente, seriam esses tipos de prevenção e de atitudes que poderíamos tomar para evitar a crise alérgica nesses indivíduos. Vale lembrar também que muitas doenças sistêmicas, como, por exemplo, a asma, que muitas vezes tem as suas crises exacerbadas no mês de inverno, os pacientes asmáticos muitas vezes também já têm, de brinde, entre aspas, ali, os sintomas de rinite. Infelizmente, pode acontecer. Então, o controle dessas comorbidades é essencial também para que se evite novas crises e novas interferências no dia a dia em relação à rinite. E aí você pode me perguntar, Lucas, mas como que eu vou distinguir essa rinite de uma sinusite e de uma COVID? A sinusite, pelo contrário, apresenta também alguns sintomas e sinais concorrentes e semelhantes. A gente, na especialidade, chama a sinusite de uma rinocinusite. Então, classicamente é o quê?
É essa inflamação da mucosa nasal, que também existe na rinite, mas também dos seios paranasais. São espaços ósseos aqui com mucosa, principalmente na região frontal e nas regiões malares. Então, além de ter coriza, de ter secreção na rinocinusite, ela pode ter tosse, dor na face, dor de cabeça, e gotejamento posterior, aquela secreção que fica pingando atrás da garganta. Tá? E também pode ter febre, ou seja, na rinite você não encontra a febre. Agora, na rinocinusite você pode ter. Lembrando que febre é a partir de 37,8 aferidas em termômetro. E é aí que a gente chega, portanto, ao fim da nossa discussão na relação das semelhanças e diferenças dos diagnósticos. Na COVID, você também vai poder ter febre, ou seja, é um tipo de síndrome gripal. A gente chama de síndrome gripal quando você tem a presença de febre. Os demais comemorativos, como secreção, canseira, lacrimejamento aumentado, que tem às vezes na rinite, que pode ter outras inflamações, secreção anterior e posterior, dentre outros comemorativos, a gente enquadra isso em vários sintomas comuns, mas que na síndrome gripal você necessariamente tem a febre. E como diferenciar tudo isso da COVID, que é uma doença multifacetada, com vários sintomas e sinais, e que se manifesta diversificadamente para cada indivíduo? É muito difícil realmente. Então, basicamente, a dica que eu queria passar a vocês é que consulte o seu médico nesses sintomas respiratórios, porque durante a pandemia, na vigência da pandemia, a gente tem que estar vigilante a esses sintomas. Então, basicamente, gatilhos que provoquem alergia, a gente pensa mais realmente em rinite. Só que os sintomas estão muito próximos. Então, basicamente, um paciente que tem uma hiposmia, uma baixa qualidade do olfato, uma dificuldade de sentir gosto, a gente pode com certeza afirmar que é COVID? Não pode, infelizmente. Não é o que a gente chama de patognomônico, não é certeiro o diagnóstico. Por isso que a gente tem que diferenciar. E o médico vai te ajudar nesse sentido. Muitos pacientes com rinite podem ter perda relativa de olfato, eventualmente. Então, a gente tem que contrastar esses sintomas. E isso vem a nossa última mensagem de que, em vigência desses sintomas respiratórios, muitas vezes terá sim de ser realizado o teste diagnóstico. E na COVID, o padrão ouro vem a ser o SUAB para a coleta do PCR em rinofaringe. E aí, também, atualmente, temos o antígeno de rinofaringe. Então, consultando o seu médico, ele vai definir, dentre os diagnósticos diferenciais, a necessidade ou não de fazer o diagnóstico, o teste para COVID, ou algum teste empírico para tratamento, seja de questões de rinite ou de rinossinusites, as quais majoritariamente são causadas por vírus também, tá? Então, são questões de limites tênues, que muitas vezes os sintomas se confundem e que durante a pandemia vale a pena uma ajuda profissional no sentido de te retaguardar com os diagnósticos necessários e laboratoriais. No caso básico da rinite, vale a pena ainda lembrar que o médico também pode te auxiliar com um tratamento farmacológico, então medicamentoso, que versam com antialérgicos, sprays nasais, dentre outros, e também para orientações de prevenção, tá bom? Então, procure uma ajuda médica nesses casos e estaremos à disposição para ajudar no que for possível. Obrigado mais uma vez e contem sempre comigo. Obrigada, Dr. Lucas, pela participação e fica a dica para você que sofre com a florada na primavera. Janaína para o Jornal da Manhã, edição União da Vitória.